Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente dessa sessão solene, o nobre general Girão, e ao mesmo tempo lembrar dos idos de 2006, quando o então coronel Girão Monteiro, junto com o meu eterno comandante general Vilas Boas, eram respectivamente o coronel, subcomandante e general de brigada, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Eu era um jovem capitão no Exército Brasileiro, aprendendo com virtuosos comandantes que nos ajudaram aí, inclusive a minha turma, que é a turma cinquentenária da Força Expedicionária Brasileira. É uma turma que foi muito influenciada pelos ideais aí de um general, de um jovem general naquele momento de brigada, que era muito interessante, comentava conosco que não sabia se chegaria a 3 estrelas. Falava de maneira muito franca, e logo na sequência, quando nós vimos quando o general assumiu o comando do Exército, teve uma participação muito importante na República Brasileira, sustentando os laços democráticos que certamente um dia serão lembrados pelos historiadores no Brasil. Fico muito orgulhoso de tê-lo tido como comandante e agora ver o general Girão também, meu eterno subcomandante da ESAO, presidindo essa sessão. Gostaria de cumprimentar todos os oficiais generais aqui presentes, os deputados presentes também, a deputada Flávia, o deputado coronel Armando, o deputado capitão Derrite e todos os deputados presentes, os militares, oficiais generais, oficiais, subtenentes, sargentos aqui presentes. Cumprimentar também de modo muito particular os nossos pracinhas aqui, o coronel Nestor da Silva, o tenente Vasco, o major José Assis Gonçalves e os seus familiares aqui presentes, que eu tenho certeza têm grande orgulho, os familiares de todos os pracinhas que estão presentes, de modo particular os que se fazem, cuja presença estão aqui nesse momento, e também homenagear um capitão da Força Expedicionária Brasileira que faleceu há poucos dias, fazer uma homenagem especial a ele, o capitão Valdir, que tem família em Anápolis e Goiás, e que foi homenageado, recebendo uma comenda, e teve do Exército Brasileiro, teve grande participação também na Força Expedicionária Brasileira. Eu vou fazer a leitura aqui de um rápido pronunciamento. Essa sessão solene, em homenagem ao Dia da Vitória aos expedicionários, condiz com o momento histórico em que vivemos, momento de resgate de valores cívicos e patrióticos da nossa nação. Não seria preciso mencionar que a Segunda Guerra Mundial é considerada a mais sangrenta das guerras. Durou 6 anos, opondo as principais potências mundiais, organizadas em alianças militares opostas, países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, contra países aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra. Motivo de orgulho nacional, o Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira foram enviados ao norte da Itália para lutar junto aos países aliados. A nossa missão era romper a linha gótica, que se constituía na última defesa nazista na Itália, antes de se entrar em território alemão. A história escrevia assim a participação crucial do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ressalta-se que, integrada por uma divisão de infantaria, a FEB adotou o lema "A cobra vai fumar", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil que uma cobra fumasse do que o Brasil entrasse na guerra. Não tardou para que os brasileiros entrassem em ação, obtendo seu batismo de fogo, libertando as cidades de Massa Rosa, Camaiore e Monte Prano. A FEB, comandada pelo Marechal Mascarenhas de Moraes, partiu para o nordeste da Itália, onde estavam os grandes desafios dos brasileiros, Monte Castelo e Montese. Em Monte Castelo, os pracinhas enfrentaram mais do que as lurdinhas dos tedescos, como eram chamados as metralhadoras MG.42 e os alemães, respectivamente. Além das metralhadoras e do inimigo, tiveram de enfrentar também o frio rigoroso. Embora a tomada de Monte Castelo seja a mais conhecida das ações realizadas pelos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, houve outros momentos de glória para os expedicionários brasileiros. Durante a ofensiva da primavera de 1945, a última grande operação aliada na Itália, a primeira divisão de infantaria expedicionária e os pilotos do primeiro grupo de aviação de caça lutaram com bravura e provaram o seu valor. A FEB permaneceu ininterruptamente 239 dias em combate. Para efeito de comparação, das 44 divisões americanas que combateram no teatro de operações do norte da África e Europa, frentes italiana e ocidental, entre novembro de 42 e maio de 45, apenas 12 estiveram ininterruptamente mais dias em combate que a divisão brasileira.
Várias vitórias foram alcançadas pelo Brasil em cidades que já foram citadas aqui, Monte Castelo, Castel Novo, Montese, Paravento e tantas outras. Ao longo de toda a sua campanha, a FEB aprisionou 2 oficiais generais, 1.000 soldados, tendo sido, estou quase terminando, presidente, tendo sido a maior parte dos prisioneiros, quase 15.000 capturados em Fornovo. No decorrer dos combates, a Força Expedicionária Brasileira foi extremamente exitosa. Foram mais de 20.000 soldados inimigos capturados, além de canhões, viaturas e cavalos aos milhares. Em dezembro de 1944, após meses iniciais do emprego operativo da Força Expedicionária contra o jugo nazifascista em solo italiano, foi instalado o cemitério brasileiro na cidade de Pistoia. Em maio de 45, ao término da guerra, o Brasil contabilizava a morte de 465 heróis na campanha da Itália. Destes, 457 integravam o efetivo do Exército Brasileiro e 8 eram oriundos da Força Aérea Brasileira. O cemitério de Pistoia foi o sepulcro dos heróis brasileiros até 1960, quando então seus despojos foram exumados e transladados para o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial na cidade do Rio de Janeiro, onde o nosso presidente da República hoje, daqui a pouco, se deslocará para fazer homenagem também aos nossos febianos. Nessa ocasião, o cemitério foi desativado e, em 1966, o terreno que o abrigou cedeu lugar ao Monumento Votivo Militar Brasileiro. Terminando, nesse contexto, não poderia deixar de mencionar fato relevante que ocorreu durante a tomada de Montese. Os soldados Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza se depararam com uma companhia do exército alemão. Recusaram-se a se render, morreram lutando. Junto às suas sepulturas, os alemães colocaram uma cruz com a inscrição em alemão: 3 heróis brasileiros. Mesmo o inimigo reconhecia a grandeza de nossos soldados. Devemos a esses heróis a vitória da liberdade, da democracia e da paz, conquistada pelo suor e pelo sangue. Esses bravos defenderam nossa honra e nossa soberania com coragem e patriotismo. Nossa homenagem no dia da vitória aos expedicionários, que nunca se esqueçam dos males, que nunca nos esqueçamos dos males da guerra. Acima de tudo, que nunca nos esqueçamos da importância dos nossos militares para a garantia da paz e da soberania nacional. Brasil acima de tudo. Parabéns a todos os febianos. Presidente, 1 minuto, a palavra por favor. À deputada Perpétua Almeida. Muito obrigada. Senhoras e senhores, desculpe-me se for repetitivo em algumas citações aqui da parte histórica, mas o dia é exatamente para nós rememorarmos essa parte da história do mundo. Senhoras e senhores, rememorar a Segunda Guerra Mundial em sessão solene do Legislativo Federal é mais do que um ato de reverência às vítimas do nazifascismo que assolou o planeta e aos que alcançaram a vitória contra as forças do eixo. Rememorar a Segunda Guerra nesta Casa de Leis é também expor às novas gerações os males causados por ideologias totalitárias, fortalecendo os fundamentos do Estado Democrático de Direito e evitando aventuras ditatoriais, como aqui destrói no momento a vizinha Venezuela e atinge o seu povo, que passa fome e todo tipo de necessidades. Oprimida por um governo corrupto, de viés socialista, lamentavelmente apoiado por alguns partidos de esquerda e seus integrantes. Considerado o maior conflito da história, a Segunda Guerra Mundial se deu entre 1939 e 1945. Envolveu mais de 70 países e terminou com cerca de 50 milhões de mortos e inúmeras pessoas com deficiências diretamente decorrentes daqueles anos sangrentos. O Brasil se manteve inicialmente neutro até 1942, quando rompeu relações diplomáticas com os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Em decorrência desse ato meramente diplomático, submarinos alemães torpedearam e afundaram 12 navios mercantes brasileiros, vitimando mais de 500 pessoas. Essa agressão foi respondida com a declaração de guerra, cujo esforço envolveu todo o Brasil, em particular suas forças armadas. No âmbito político-diplomático, cumpre destacar o papel da Base Aérea de Natal e do Campo de Parnamirim, construídos em parceria com os Estados Unidos da América, no Rio Grande do Norte. Esse complexo ficou conhecido como Trampolim da Vitória, por sua localização estratégica para as operações dos aliados em direção à África. Em determinada fase do conflito, foram registrados cerca de 800 voos diários rumo a Dakar, média de uma decolagem a cada 3 minutos. Imagine o que foi isso naquela época. A participação do Brasil na guerra
envolveu o recrutamento de jovens de toda a nação e resultou em uma mobilização representativa da formação do povo brasileiro de todos os estados e territórios da Federação. O Exército, que ao começo do conflito bélico na Europa mantinha escassos efetivos no Nordeste, cerca de 6 mil homens apenas, elevou seus efetivos para 50 mil, ocupando a ilha de Fernando de Noronha e vários outros pontos do litoral propícios a um possível desembarque. Foi criado o Teatro de Operações do Nordeste. Muitos civis também contribuíram heroicamente para o esforço de guerra nos campos, nas fábricas e nas mais diversas atividades. Na Amazônia, por exemplo, vale lembrar dos soldados da borracha recém-falado aqui pela deputada Perpétua, que trabalharam sob condições inóspitas para que não faltasse matéria-prima na linha de frente. Nunca nos esqueceremos das mulheres que compuseram o quadro de enfermeiras do Serviço de Saúde do Exército na Força Expedicionária Brasileira e das enfermeiras que se incorporaram ao esforço de guerra da Força Aérea. A coragem e o pioneirismo dessas mulheres merecem nossa mais respeitosa continência. No Atlântico, nossa Marinha do Brasil foi mobilizada para defender o litoral brasileiro e escoltar comboios em longas e complexas operações de guerra que redundaram em milhares de vidas sacrificadas e 31 navios mercantes afundados. Aos heróis do mar, nossa mais respeitosa continência. A emoção tem uma razão. Meu segundo pai foi pracinha da Marinha e já é falecido já há 10 anos. A jovem Força Aérea Brasileira teve um desempenho heróico na Europa, representada pela Esquadrilha de Ligação e Observação e primeiro Grupo de Aviação de Caça, que eternizou o lema Senta Pua. Nos 4 primeiros meses de 1945, os aviões do Grupo de Caça Brasileiro fizeram 1.728 saídas, o que dá uma média de um avião atingido, e foram atingidos pela artilharia antiaérea 103 vezes, que dá uma média de um avião atingido para cada 17 saídas. Números impressionantes. Entre os 48 oficiais do Grupo de Caça Brasileiro que realizaram missões de guerra como pilotos, houve um total de 22 baixas. Aos nossos aviadores, portanto, a nossa mais respeitosa continência. A maior participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, todavia, deve ser atribuída à Força Expedicionária Brasileira, formada por cerca de 25 mil jovens, oriundos das diversas regiões do país. Alguns estão entre nós. Coronel Nestor, Capitão Assis, Tenente Vasco. E outros estão entre nós, com certeza absoluta. Após um breve período de adaptação aos novos materiais, as necessidades impuseram a entrada prematura na frente de batalha, tendo seu batismo de fogo no Vale do Rio Sértio, libertando as cidades de Massarosca, Camaiore e Monte Prano. Havia, à época, uma brincadeira. Interessante isso, poucos sabem. Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. A Força Expedicionária Brasileira provou o contrário. Daí o símbolo até hoje conhecido da cobra fumando. Nossos pracinhas superaram as expectativas com humildade, determinação e bravura, enfrentando um inverno rigoroso e um inimigo experiente, bem treinado e equipado. Foram também reconhecidos pelo tratamento humanitário conferido aos prisioneiros e pela generosidade na relação com a população das cidades italianas por onde passaram. Dos inúmeros combates travados, destacam-se as vitórias alcançadas em Monte Castelo, Monte Belvedere, Castelo Novo, Zoca, Colétio, Fornovo de Taro. Em Montese, já no final da guerra, tombaram o bravo sargento Maxwell Filho e o aspirante Francisco Mega, heróis que deixaram seus nomes gravados como marca indelével da história militar brasileira. Segundo o saudoso general Carlos de Meira Matos, a FEB percorreu, conquistando ao inimigo, às vezes palmo a palmo, cerca de 400 quilômetros, de Lucca a Alessandria, pelos vales dos rios Sértio, Reno e Panaro, e pela planície do rio do Pó. Libertou quase meia centena de vilas e cidades, sofreu mais de 2.000 baixas entre mortos, feridos e desaparecidos, e fez o considerável número de mais de 20 mil prisioneiros, vencendo pelas armas e impondo a rendição incondicional a 2 divisões inimigas. É um registro deveras honroso e de vulto para uma divisão de infantaria. Um dia se reconhecerá que o seu esforço foi superior às suas possibilidades materiais, porém plenamente consentâneo com a noção de dever e amor à responsabilidade, revelados pelos nossos homens em todos os degraus e escalões da hierarquia e em todas as crises e circunstâncias da campanha.
Aos pracinhos da Força Expedicionária Brasileira, nossa mais respeitosa continência. Finalmente, cumpre enfatizar que essa épica passagem histórica que hoje reverenciamos representou primordialmente a vitória das liberdades democráticas sobre as ditaduras. Desse modo, é fundamental que nossos concidadãos tenham sempre presente que o sacrifício daquela geração não foi em vão, que estaremos sempre alertas para evitar a todo custo que representantes de ideologias, como o socialismo, assumam o poder e instalem um governo opressor sobre a nação brasileira. Os resultados desse socialismo podem ser vistos hoje, mais uma vez, citando a Venezuela como exemplo, cujo insano e corrupto regime, não vou citar o nome desse ditador, é apoiado por partidos de esquerda com representantes nesta Casa de Leis. Aos nossos ex-combatentes e a todos os que participaram, direta ou indiretamente, da Segunda Guerra Mundial, a nossa mais respeitosa continência. Brasil acima de tudo e Deus que nos protege acima de todos. Muito obrigado. Próximo palestrante será o deputado